Eu sou a Jilly, a famosa TikToker. Eu já tenho 3 milhões de seguidores e estou acostumada com as menções constantes deles. Mas nesse dia, eles ficaram loucos. Eles enviaram toneladas de vídeos de alguma menina do interior. Vocês estão brincando comigo? Isso é uma conta com aulas de tricô. Mas quando eu vi a blogueira daquele vídeo, eu fiquei abismada. Ela era minha cópia, exata. E claro, eu era frequentemente copiada, mas dessa vez a menina era apenas a minha imagem cuspida e escarrada. Eu não acredito em milagres desde criança, mas ela até tinha a mesma voz. Eu estava chocada, mas então eu pensei que seria engraçado gravar um vídeo com ela. Isso com certeza iria para os top trends. O nome da menina era Maggie. Eu escrevi pra ela e pedi pra ela me encontrar no café amanhã. Estranhamente, ela concordou muito rapidamente. E se isso fosse algum tipo de armação? Na manhã seguinte, puxei meu capuz para que os fãs não me reconhecessem e fui para o encontro. Para ser sincera, por um ano eu já estava bem exausta de filmar todo tipo de evento para aumentar a atenção. Fui considerada a estrela mais escandalosa do TikTok, mas fiz um bom dinheiro. É verdade, eu estava muito sozinha por causa da minha popularidade e eu não tinha nenhum amigo de verdade. Às vezes eu queria me tornar apenas uma pessoa comum novamente. Alguém que não precisa verificar likes e views a cada 5 minutos. Alguém que não teme ser fotografada de um ângulo ruim. Constantemente olhando em volta, eu fui para dentro do café. Eu estava desconfortável e senti como se isso fosse uma pegadinha. Mas então eu vi a Maggie na mesa do canto. Uau! Ela realmente se parecia muito comigo. Maggie acenou pra mim. Mas quando eu me aproximei, eu vi que ela tinha um formato diferente de nariz e um monte de manchas no pescoço. Maggie imediatamente disse que ela me admirava, e admirava como eu rapidamente estava ganhando uma audiência. Ela queria há muito tempo bombar nas redes e ser tão legal quanto eu. Você sabe, Maggie, popularidade é legal, mas ser uma blogueira não é tão fácil como soa. Então me surgiu algo. E se Maggie e eu mudássemos de lugar? Ela me substituiria com os meus fãs e eu poderia finalmente viver uma vida pacífica? Eu me decidi e falei pra Maggie sobre isso. Mas ela hesitou e disse que ela não poderia fazer os mesmos TikToks legais. E os inscritos perceberiam logo. Vamos lá, vai funcionar. Você só vai visitar diferentes festas da moda. Eu vou até pagar por isso. O que é pra pensar? Maggie estava em silêncio, então disse baixinho que concordava, porque ela realmente precisava de dinheiro agora. Eu estava tão feliz. Minha cópia trabalharia pra mim. Legal. Tudo que eu tinha que fazer era trocar as roupas da Maggie. Minha cópia tinha que estar à altura. Então eu levei a Maggie para fazer compras. Eu tinha que pegar alguns looks glamourosos. A cópia estava tão confusa que ela nem mesmo contestou. Na loja, eu disse para ela que a sua primeira tarefa estava esperando por ela esta noite. Ela precisava ir para a próxima festa das estrelas na mansão, assinar uns autógrafos, sorrir, e isso era tudo. Eu já estava farta deles. Logo, Maggie parecia uma celebridade de verdade. Eu rapidamente coloquei ela em um táxi e então fui para casa. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava indo curtir uma noite silenciosa em meu apartamento, mas não tive essa sorte. A Maggie foi marcada em um monte de fotos. Por causa do primeiro comentário, quase fiquei louca. O seguidor escreveu que Maggie foi substituída hoje. O comentário foi curtido por 500 pessoas. Eu li atentamente. Jilly está legal hoje. Ela não foi rude com ninguém esta noite. E mais centenas do mesmo. Mas quando a Maggie finalmente voltou, eu imediatamente corri pra ela e perguntei por que ela estava sendo tão legal. Mas tudo que a Maggie conseguia dizer é que ela estava absolutamente maravilhada com essa vida. Na festa, ela foi até convidada para ser o rosto de uma marca de cosméticos e tirou algumas fotos. O quê? Maggie, você está louca? Você tem manchas por todo o seu pescoço e eu não tenho nenhuma. Os seguidores vão perceber tudo imediatamente. Eu imediatamente deletei todas as minhas fotos do Instagram com o pescoço à mostra e postei uma foto da Maggie. Deixa os seguidores pensarem que eu sempre tive manchas. Na manhã seguinte, os seguidores continuaram me admirando pela festa de ontem, curtindo a nova foto. O plano com a minha cópia ainda funcionava. Eu poderia finalmente descansar um pouco. Mas isso não era tão fácil. Eu sempre tive de estar alerta. Eu poderia ser reconhecido enquanto Maggie estava saindo em outra festa na cidade. Eu fui ao cinema uma vez e assim que eu coloquei meus óculos 3D, fui abordada por 2 garotinhas. Elas estavam perguntando como Jilly tinha acabado no cinema, sendo que ela tinha postado um story no spa 5 minutos atrás. Eu contei pra elas que elas tinham entendido tudo errado e rapidamente saíram pela saída de emergência. As fãs olharam pra mim com desconfiança. Depois disso, eu estava com medo de sair.
E eu despendia todo o meu tempo em casa. Eu não queria que ninguém me reconhecesse de novo. Mas depois de 2 semanas de descanso, eu estava terrivelmente entediada. Eu geralmente lidava com isso de uma maneira. Eu organizei uma live no TikTok. Eu me preparei. Coloquei o vestido novo coladinho e liguei o stream. Estava de ótimo humor. Mas de repente uma onda de haters veio pra cima de mim. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas os seguidores começaram a escrever que eu era de alguma forma cruel e que parecia gorducha com um vestido. Um idiota escreveu que me viu na festa ontem. E eu era muito mais gentil e bonita. Num momento de pânico, eu terminei a live. Eu sou assim. Vocês sempre gostaram do meu sarcasmo. Depois da live, 1000 pessoas deixaram de me seguir. Que droga! A doce Meg estava fazendo melhor? Eu tenho certeza que logo vocês vão se cansar dela também. Eu liguei pra Meg e disse pra ela que era por motivo de força maior. Meg tinha que ir fazer a próxima live imediatamente. Eu não achei que ela poderia fazer melhor do que eu poderia. Mas pelo menos eu não teria que ouvir todo esse ódio. Meg pediu a senha do meu TikTok, só para o caso dela precisar fazer uma live emergencial. Relutantemente entreguei a ela as informações, certo? Eu mudaria minha senha em 1 semana, quando os meus fãs me quiserem de volta. Toda noite Meg fazia a live dela e eu assistia a transmissão. A popularidade estava crescendo. Eu não podia entender o porquê disso estar acontecendo. Meus fãs, vocês estão cegos? Eu tinha que fazer alguma coisa. Então na véspera da próxima live, entreguei pra ela um vestido idiota de segunda mão. Ela definitivamente não seria capaz de ser uma princesa. Eu estava à espera da onda de haters, mas do nada Meg foi lavada com elogios. Tipo, nesse vestido simples, ela está ainda melhor. Ela finalmente parou de parecer uma boneca. Meu humor foi arruinado, mas à noite recebi um telefonema do carteiro. Ele tinha um presente pra mim, de um fã. Bem, finalmente, pelo menos alguém recobrou a razão. Eu tinha acabado de pegar um smartphone novo da caixa quando Meg invadiu a sala, arrancou ele das minhas mãos e disse que era pra ela. Qual o problema? Meg disse que ela tinha saído com meu ex, um rapper legal, por algumas semanas agora, e ele estava mandando presentes pra ela. Eu não podia acreditar nisso. Então Meg me mostrou uma foto dela abraçando ele, onde ela mostrou o dedo para os fãs. Esse era o meu gesto registrado. Era simplesmente insuportável. Eu surtei gritando pra ela para sair da minha casa. Eu não precisava mais dos serviços dela. Meg me olhou com um olhar interrogador. Disse que bonecas esmioladas como eu não mereciam a fama. Ela sempre soube que poderia ser melhor do que eu, e ela provou isso com facilidade. Eu fui pega de surpresa com a imprudência dela e não pude nem contestar. E Meg saiu triunfante. Eu só percebi uma coisa. Eu deveria ter contado aos fãs toda a verdade antes. Eu rapidamente fiz um vídeo com o pescoço descoberto e fui fazer um post com isso no TikTok. Vejam, a verdadeira Jilly não tem nenhuma mancha. Eu já estava preparando um comentário ácido para minha foto, mas percebi que eu não conseguia acessar minha conta. O que está acontecendo? A senha não funcionava. Eu mandei uma mensagem para Meg e pedi pela minha conta de volta, mas ela me enviou um sorriso sarcástico como resposta. Essa era a gota d'água, como ela ousa? Essa sou eu, Jilly, não ela. E então o telefone tocou. Ahá, Meg finalmente recobrou os sentidos. Mas a voz no telefone apenas me lembrou educadamente de não me atrasar para a apresentação do prêmio Blogger do Ano. Começou hoje, às 6. Isso é algum golpe? Foi a primeira vez que eu ouvi falar nisso. Mas eles disseram que já haviam me ligado há exatamente 1 semana. Então me dei conta. Meg estava ciente e queria receber o prêmio ela mesma. Eu desliguei o telefone e loucamente procurei por um vestido. Eu precisava estar à frente dessa traiçoeira. Ufa, quase não consegui chegar para o início do prêmio. Corri para o camarim, mas quando abri a porta, Meg já estava lá, dentro, sentada na minha cadeira. Eu esperei alguma reação, mas Meg de repente caiu em lágrimas e implorou para mim não expor ela. Ela prometeu que ela não agiria mais pelas minhas costas e me obedeceria em tudo. Meg de repente era como uma menininha doce e por um segundo eu senti dó dela. Fui até a Meg para acalmar ela, mas de repente ela agarrou meu braço. O que diabos está acontecendo? Eu tentei me soltar, mas Meg não me largou. Ela disse que foi só por causa dela que eu fui indicada, afinal de contas. E depois Meg me arrastou para o banheiro. O que você está fazendo? Mas ela rapidamente saiu e trancou a porta. Ei, deixe-me sair! Tentei a maçaneta por um longo tempo, mas isso foi inútil.
O que eu poderia fazer? Eu comecei a procurar alguma coisa para arrombar a fechadura. E então eu lembrei do meu cabelo. Ele estava coberto de grampos. Corri para a porta e comecei a mexer na fechadura com meu grampo de cabelo. E finalmente eu vi um clique. Corri o mais rápido que eu pude pelo longo corredor para o palco. Mas Meg estava lá, parada, com todos os holofotes apontados para ela. Corri para o palco e esperava que os fãs fossem ficar felizes. Mas o público estava vaiando, exigindo que eu não perturbasse Jilly no discurso dela. Então eles pensavam que eu era uma farsa. Meg disse no microfone que eu era louca e precisava ser isolada. Os guardas já estavam correndo para o palco. E então alguém da plateia gritou que de fato a verdadeira Jilly nunca teve manchas feias no pescoço até recentemente. Percebi que essa era a minha chance e gritei que não havia manchas nas minhas fotos antigas no Instagram. Deixa eles verem por si próprios. Droga! Eu as removi com as minhas próprias mãos. Os guardas me arrastaram para fora do palco. Eu resisti, gritando que eles estavam errados. 1 minuto depois, eu estava na ambulância. O médico me deu alguma injeção por algum motivo. Gradualmente, meus olhos começaram a fechar. Ao cair no sono, percebi uma coisa amarga. A vida é uma só, e você precisa viver ela por conta própria, para não acabar sendo sua própria farsa em certo ponto. Corri para o quarto da minha irmã. Ela teve outro ataque cardíaco e estava sentada, lixando as unhas. Mana, você está bem? Clary estava muito feliz e rapidamente disse que tinha uma tarefa para mim. O que você quiser, eu soltei, mas imediatamente me arrependi. Clary me pediu para ir em seu lugar no encontro com o noivo. Éramos gêmeas. Você está louca? Eu não vou a lugar nenhum com esse idiota alegre. A Clary imediatamente pôs a mão em seu coração e começou a chorar. Essa noite ela teria uma reunião importante com o pai do Bruce e o Sr. Wayne. Se tudo corresse bem, o Bruce pediria a Clary em casamento, e tudo que eu precisava fazer era tomar o lugar dela enquanto a verdadeira Clary estivesse no hospital. Bem, não. Clary implorou. Seu tratamento era muito caro e os nossos pais estavam prestes a perder a casa por dívidas. Depois de se casar com um rico Bruce, teríamos uma fortuna. Você não quer ajudar a sua família? Clary perguntou desafiadoramente. Claro, eu farei qualquer coisa para a família. Minha irmã me interrompeu e começou a me dar instruções sobre como me comportar. E ela mandou eu ir me trocar. O Bruce estará em nossa casa em 1 hora. Você deve estar deslumbrante. Mais uma vez fui na onda da minha irmã e entrei em uma aventura. Eu odiava ela desde criança. Ela estava sempre me dando ordens, como se fosse mais experiente. Embora ela tenha nascido apenas 3 minutos antes de mim. De que jeito eu fingiria ser a Clary? Ela era glamurosa e confiante, e eu era Jane, desajeitada e simples. Como eu seria capaz de corresponder ao namorado felizinho dela? Mas não tinha muito que eu pudesse fazer, agora eu tinha que não ferrar tudo e ajudar a família. Eu corri para casa o mais rápido que pude, e quando estava colocando meu vestido, o carro chique do Bruce apareceu sobre as janelas. Tive medo de que ele entendesse tudo rapidinho. Mas o Bruce não pareceu notar e apenas continuou me abraçando. Eu não suporto ele. Ele me deu instruções sobre como me comportar durante toda a viagem. Obrigada, já me disseram tudo, já pode calar a boca. Quando chegamos à mansão, o Sr. Wayne estava parado na entrada, xingando horrivelmente o jardineiro. Com certeza seriam horas difíceis. Eu suspirei e forcei um sorriso. Eu deveria ser a Clary. Eu estava indo na direção do Sr. Wayne quando de repente tropecei em uma estátua no jardim. Eu caí no chão e o Sr. Wayne correu imediatamente para a estátua. Caramba, o braço dela quebrou. Enquanto Bruce me ajudava a levantar, seu pai me repreendia. Como pode ser tão desajeitada e desatenta? Bruce me apresentou ao seu pai e tentou amenizar a situação fazendo uma piada estranha, dizendo que eu poderia ser desajeitada, mas era uma pessoa viva, não uma estátua. O pai de Bruce deu um sorriso tenso. E tentando mudar de assunto, me perguntou como o evento de ontem foi. Do que ele está falando? Clary não me disse nada. Em pânico, soltei a primeira coisa que me veio à mente. As danças eram empolgantes. Mas o Sr. Wayne olhou para mim como se eu fosse uma idiota e disse: no conservatório? Pensei em como sair dessa, mas surpreendentemente o Bruce me ajudou. Ele disse que o maestro estava tão emocionado que estava dançando no púlpito. Olhei para o Bruce com gratidão, ele acabara de me salvar. O Sr. Wayne disse que eu não era muito de conversar, mas o Bruce lhe disse que eu era uma grande jogadora de golfe. O Sr. Wayne ficou muito feliz e ofereceu para jogar. Nunca segurei um taco de golfe na minha vida. Aterrorizada, caminhei para o campo. O Bruce me deu uma bolsa com tacos e eu peguei o primeiro que encontrei. Fechei os olhos, balancei com todas as minhas forças e ouvi um grito terrível. Diabos, acho que quebrei o nariz do Sr. Wayne. Eu imediatamente corri para pedir desculpas, mas ele rudemente me empurrou e se dirigiu para casa. Eu queria chorar de desespero, eu tinha arruinado tudo. Agora o Sr. Wayne nunca permitiria que a Clary se casasse com seu filho.
Eu estava pensando no que dizer a Clary quando Bruce veio até mim. Eu esperei que ele descarregasse sua fúria, mas ele apenas riu. Bela pancada a propósito. Eu não pude deixar de sorrir também. Uau, o Bruce não era tão chato. Então, o mordomo nos chamou para jantar. O Sr. Wayne estava em silêncio à mesa, aparentemente ainda com raiva de mim. Claro, eu entendo. Tentando puxar conversa, elogiei um dos pratos. Em resposta, o Sr. Wayne perguntou arrogantemente se eu poderia cozinhar da mesma maneira. Admiti confusa que não sabia cozinhar. O pai do Bruce disse com desgosto que o lugar de uma mulher era na cozinha e me disse para lavar pelo menos a louça. Ele apontou para os pratos. Sabe de uma coisa? Isso já é demais. Na minha raiva, gritei com o Wayne que ele era um tirano e um misógino. O Wayne ficou roxo de raiva e me disse para sair. Meu Deus, o que foi que eu fiz? O que vai acontecer com a Clary agora? Eu corri para fora da mansão em lágrimas. O Bruce me encontrou no portão. Ele disse secamente que precisava ir. Tentei me desculpar, mas o Bruce me interrompeu. Chegamos à rodovia, então o Bruce fez uma curva fechada para a floresta. Já estava escuro e eu estava cheia de medo. Ele iria me matar lá? Tentei perguntar ao Bruce para onde íamos, mas ele não disse nada. De repente, nós paramos. Meu coração estava batendo forte. Cautelosamente abri a porta e saí do carro. E de repente, uma vista fantástica da cidade se abriu na minha frente. Que lindo! Então, o Bruce disse que não havia lugar melhor para... Ele fez uma pausa. Para quê? Bruce se ajoelhou e tirou um anel do bolso. Ele disse que eu era a garota mais corajosa que ele já conheceu. Seu pai não tinha autoridade por muito tempo. Ele sempre estava infeliz com tudo. Portanto, mesmo que seu pai não aprovasse nosso casamento, Bruce ainda queria se casar comigo. Eu era uma garota honesta e maravilhosa. O quê? Nunca me disseram essas palavras. Então eu fiz isso. Minha irmã Clary logo se recuperaria e meus pais ainda teriam a casa. Sim, claro, concordo. Então Bruce me beijou. O quê? Não esperava isso e no começo até tentei me esquivar. Mas depois relaxei e me entreguei aos sentimentos. Queria que esse beijo durasse para sempre. Assistimos mais um pouco ao pôr do sol e depois voltamos para a cidade. Eu não queria mais voltar para casa, então fomos dar um passeio pelas ruas antigas. O Bruce me contou coisas interessantes sobre as casas. Ele sabia muito sobre a arquitetura. Eu gostei do Bruce mais e mais. Não fazia ideia de que ele poderia ser tão interessante. Bruce me levou para casa no início da manhã. Nós nos beijamos novamente e eu, eufórica, corri para dentro de casa. E esbarrei na Clary! Ela estava melhorando e já havia recebido alta. Droga, eu tinha esquecido da minha irmã! Bem, então agora eu sou noiva? Ela perguntou bruscamente. Me lembrei do beijo com o Bruce e corei, incapaz de responder. Então a Clary percebeu o anel. Diamantes! Ela exclamou alegremente e sem cerimônia tirou o anel do meu dedo. A Clary disse com um sorriso que estava satisfeita comigo. Pela primeira vez eu não estraguei tudo, mas a partir de agora ela assumiria. Na semana seguinte, a Clary estava ocupada se preparando para o casamento. Ela estava com tanta pressa para se casar que a festa de casamento foi decidida para ser realizada em um mês. Fiquei pensando no Bruce. Por um lado, me sentia culpada por ter enganado ele. Por outro, não consegui acreditar que fiquei tão feliz com ele naquela noite. Justo quando eu pensei que estava começando a esquecer, a Clary trouxe ele para conhecer nossos pais. Fiquei apavorada. Eu tive que ficar no meu quarto a noite toda. Mesmo que o Bruce soubesse da irmã gêmea. A Clary me disse para ficar longe. Mas mesmo no meu quarto, eu podia ouvir a Clary mandando no Bruce. Eu coloquei meus fones de ouvido para não ter que ouvir tudo. E então a porta se abriu e o Bruce entrou. Ele parou na entrada, confuso. Deus, ele me reconheceu. Mas o Bruce explicou que estava procurando um banheiro. Ele estava prestes a sair quando de repente parou. Por um segundo pensei que o Bruce me reconheceu e ele ia me dar um grande abraço. Claro, continue sonhando. Mas em vez disso, Bruce disse que estava feliz em me conhecer e esperava me ver no casamento. Eu estava muito triste, mas concordei, lutando contra as lágrimas. Era hora de entender que o Bruce não me amava, mas sim a minha irmã. Na véspera da cerimônia, Clary me convenceu a ir na sua despedida de solteira. Mas por causa dos coquetéis, ela ficou soltinha. Ela chamou o Bruce de garoto rico e prometeu às suas amigas um carro legal às custas dele. Eu me senti mal e com raiva. O Bruce não merecia ser tratado assim. Ele era um cara ótimo, não um saco de dinheiro. Peguei meu telefone, ele tinha que saber a verdade. Mas a Clary arrancou o telefone das minhas mãos, gritando que era bem provável que eu realmente quisesse que nossos pais perdessem nossa casa. Então ela agarrou seu coração. Pare de fingir, Claire. Eu não estou caindo nessa.
Já estava discando o número, mas a Clary de repente empalideceu e caiu no chão. Ah, meu Deus, ela estava realmente se sentindo mal. Eu chamei uma ambulância e corremos para o hospital. Os médicos estavam examinando a Clary e eu continuei andando para cima e para baixo no corredor. Então o médico saiu, finalmente. Ele estava preocupado. Ele disse que por causa dos ataques frequentes, o coração da Clary estava muito cansado e ela precisava de uma cara operação, ou da próxima vez a válvula cardíaca poderia falhar. Ah, meu Deus! Corri para a enfermaria com o resto de suas forças. A Clary me chamou, me chamando de irmã favorita pela primeira vez. Ela me implorou para substituí-la no casamento. Eu estava dividida entre a dor pela minha irmã e meus sentimentos pelo Bruce. As emoções me dominaram, então, sem responder, saí correndo da sala. E aqui estava eu de pé no altar com um lindo vestido de noiva. O Bruce estava lá, tão lindo, tão atraente e agora tão inacessível. Mais alguns minutos e ele seria o marido da Clary. Eu preferia dar o meu coração para ela se pudesse. Eu posso salvar minha irmã, mas só ao preço de uma mentira. O padre começou a falar sobre o amor verdadeiro e percebi que não poderia enganar o Bruce assim. Pare! Gritei. O padre congelou incrédulo e os convidados começaram a trocar olhares. Tirei meu véu e contei tudo ao Bruce, que a Clary estava no hospital e eu era Jane, sua irmã, e que no encontro com seu pai também não era Clary, mas eu. Fiz uma pausa, incapaz de dizer uma única palavra. Achei que o Bruce ficaria furioso, mas ele de repente me beijou. Não entendi o que estava acontecendo. Bruce! Então ele se inclinou e sussurrou para mim que notou uma mudança na Clary desde o dia que conheci seu pai. Mas ele gostou dessa Clary, valente e forte, muito mais. E então ele disse em voz alta que era comigo que ele queria estar. Eu senti como se tivesse parado de respirar. O Bruce acenou com a cabeça para o padre, que continuou a cerimônia, perguntando se eu aceitaria o Bruce como meu legítimo esposo. Eu congelei por um segundo, então disse não. A sala inteira engasgou e o Bruce ficou estupefato. Então contei tudo a ele com honestidade, a operação da Clary e a dívida dos nossos pais. Não queria que o Bruce pensasse que estava usando ele por dinheiro. Eu podia acordar de tudo sozinha e salvar a família. Lágrimas brotaram nos meus olhos e tentei sair, mas o Bruce agarrou meu braço. Ele disse que definitivamente me ajudaria e dívidas não eram motivo para cancelar o casamento. Afinal, ele realmente me amava. Eu não pude acreditar, absolutamente feliz, beijei o Bruce. Olhando para nós, o padre sorriu. Acho que podemos continuar a cerimônia. E de repente percebi, a coisa principal é seguir o seu coração, ele sempre dirá o caminho certo. Trocamos os anéis e começamos a nos beijar. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Eu tava ajoelhado na frente da minha namorada, Mia, e todo o restaurante tava olhando pra nós. Congelado. Perguntei com a voz bem trêmula, quer se casar comigo? Mas Mia ficou em silêncio de forma bem estranha por um longo tempo. Eu já tava nervoso, então ela suspirou e disse, sinto muito, mas eu tenho um novo namorado. O mundo pareceu entrar em colapso. Mia pediu licença e saiu correndo do restaurante. Sem palavras, lentamente me sentei na cadeira. Nunca me ocorreu que Mia não só me rejeitaria, mas também me trairia. No fundamental, me apaixonei por essa morena baixinha de lindos olhos castanhos. Começamos a namorar. Quando fui pra faculdade, ela foi morar comigo. Não havia dinheiro suficiente pra tudo. Consegui um emprego em uma agência de publicidade, tive de trabalhar sem parar e comecei a passar muito pouco tempo com a Mia. Ela certamente não gostou muito, mas achei que ela entenderia tudo. Tentei por nossa causa, queria que vivêssemos bem juntos, não precisássemos de nada. Eu sempre disse a ela que a amava. As palavras não foram suficientes, e agora, quando eu finalmente decidi propor ela em casamento, Mia tinha um novo lance. Ela saiu e eu apenas sentei lá, terminando minha terceira taça de vinho. Meu coração estava pesado. Então liguei pra Zane, meu melhor amigo. Zane estava tentando dizer algo, mas eu não estava realmente ouvindo. Eu nem percebi que estava entrando na estrada durante a conversa. Fiquei surdo de repente pela buzina do carro. A última coisa de que eu me lembrei foi o brilho ofuscante dos faróis. Quando abri os olhos, demorei muito para me recuperar. Isso era um hospital. Tive uma terrível dor de cabeça, tentei me lembrar do que tinha acontecido, mas então a porta se abriu e um cara entrou. Tentei olhar de perto, não reconheci seu rosto. Quem é você? Ele veio até mim com um suspiro e deixou escapar. Eu sou Zane, seu melhor amigo. Houve um acidente e o médico disse que você teve um grave ferimento na cabeça e possivelmente perda parcial da memória. Meu estômago gelou de terror. Inferno, Zane. Não me lembro do rosto dele. Pera, e Mia? Ela deve estar preocupada. Eu saí correndo, mas ele balançou a cabeça e disse bem triste, sinto muito, cara, mas a Mia deixou você. Era como se me encharcassem com água gelada. Mas como? Lembrei-me de como éramos bons juntos. Eu queria propor ela em casamento, mas ele me disse para não me preocupar. Encontraríamos uma garota 100 vezes melhor para mim. Aquela que realmente me amaria.
Eu dei um sorriso fraco e agradeci a Zane. Obrigado por estar aqui. Logo eu recebi a alta do hospital e de alguma forma voltei ao trabalho. Zane imediatamente criou um perfil para mim no Tinder com minha foto e uma garota imediatamente, muito bonita, me escreveu. Achei que era uma boa distração. Decidimos nos encontrar em um café. Vim direto do trabalho e sentei à mesa. Uma vez neste café comi panquecas com a Mia. A memória aqueceu meu peito. A garçonete aproximou-se da mesa e me disse para ir embora. Olhei para a garota com surpresa. Seus olhos castanhos pareciam familiar, mas ela de repente se virou e saiu. Essa foi a primeira vez que conheci a garçonete tão rude. Será que não tô me lembrando de alguma coisa? Mas quando eu tava prestes a me levantar, uma loira do Tinder, bem alta, veio até a mesa. O nome dela era Curl. Ela sentou à minha frente e imediatamente começou a falar sobre dieta. Curl falou por cerca de 3 horas e eu tava bocejando quando notei a garçonete parada ao lado do bar. Ela tava nos observando bem atenta. Mas quando me viu olhando pra ela, ela se virou de forma bem abrupta. O que eu fiz pra ela? Curl continuou falando sem me deixar pronunciar uma palavra sequer. Pedi licença, me levantei e me dirigi pra porta. Eu não achei que isso iria dar certo com ela. Meia hora depois, eu estava sentado na casa de Zane contando a ele sobre nosso estranho encontro com a gata do Tinder. Eu tinha que admitir, sentia falta da Mia. Foi tão bom estar com ela. Será que podemos voltar a ficar juntos? Mas Zane foi contra. Mia era uma fedorenta. Ela me traiu. Abaixei minha cabeça e Zane estava certo. Então, seu telefone tocou e Docinho apareceu na tela. Ele imediatamente se desculpou um tanto nervoso e foi embora. Vamos, Zane, você tem namorada? Desde que eu me lembre, ele nunca namorou ninguém. E é por isso que nós 3 frequentemente saímos juntos. Zane, eu e a Mia. Assim que pensei nela, me senti triste novamente. Então, pera. Ainda tem muitas garotas na pista. Depois de esperar por Zane, conversei um pouco mais com ele e abri minha conta do Tinder. Era hora de ir ao encontro. Logo eu estava sentado no mesmo café, mas a garota do Tinder não apareceu. Esperei por ela por 1 hora, mas poderia ter gasto isso trabalhando. Então a garçonete super negativa passou. Ela sorriu e brincou e disse: parece que você levou um fora. Mas antes que eu pudesse responder, alguém tropeçou no café gritando. Eu me virei e vi um homem bêbado. Ele cambaleou até o sofá da mesa ao lado. O cheiro de álcool imediatamente atingiu meu nariz. O homem assobiou olhando para a garçonete. Ele agarrou o braço dela quando ela passou. O que esse idiota estava fazendo? Levantei-me e gritei para soltar a garota, senão chamaria a polícia. Mas o homem apenas riu descaradamente. No segundo seguinte, dei a volta na mesa e agarrei o homem pelo colarinho. É hora de ensinar a respeitar. Mas o homem era forte, ele me empurrou e eu caí bem na mesa de vidro atrás de mim. A dor escureceu minha visão. Ouvi os gritos dos guardas correndo e percebi que o perigo havia passado. Ele foi rapidamente escoltado para fora do café. Então a garçonete me ajudou a levantar. Ela olhou para minha mão com bastante horror. Havia um corte gigante ali. Parecia que eu me machuquei quando caí na mesa. A garçonete imediatamente me levou ao quarto dos fundos para tratar do ferimento. Ela foi legal comigo pela primeira vez e de repente ela me agradeceu por tê-la defendido. Não é nada, qualquer cara faria a mesma coisa. Ela tocou minha mão e disse que não me achava tão cuidadoso. O que você quer dizer com isso? Mas ela imediatamente se controlou e saiu da sala dos fundos, dizendo que era hora dela ir trabalhar. Mas ainda podia sentir seu toque. Então decidi esperar até o final do turno para levá-la para casa, talvez eu possa ter uma chance com ela. Depois de fechar, eu encontrei bem na saída e me ofereci para acompanhá-la até sua casa. Tudo que eu pude ouvir era meu coração batendo bem forte, era como se eu estivesse na escola. A garçonete me olhou misteriosamente. Achei que ela fosse recusar, mas então ela sorriu estranhamente para mim e disse: ok, vamos tentar. Decidi me apresentar e imediatamente perguntei o nome dela. Me chame de desconhecida. Ela respondeu: ok, uma desconhecida. Conversamos no caminho, começamos a discutir filmes e descobrimos que éramos fãs da Marvel. Quando perguntei a ela qual era seu prato favorito, eu fiquei chocado. Ela era louca por panquecas e geleia, assim como eu. Assim que chegamos em sua casa, decidi que era a hora. Meu coração estava batendo forte no peito. Olhei nos seus olhos e estendi a mão para beijá-la. Mas ela recuou de repente e disse: você tá louco? Era como se alguém tivesse jogado água gelada em mim. O que tem de errado? Perguntei. Mas ela simplesmente saiu sem responder ou mesmo se despedir. No dia seguinte, depois do trabalho, encontrei Zen e contei ele sobre a estranha que me recusou. Achei que tinha entendido certo. Mas ela me rejeitou. Diabo, você sabe, ela era ainda melhor que a minha. Mas Zen disse que eu tava obcecado demais, então não deixei nada novo entrar na minha vida. Ele pegou meu telefone e imediatamente abriu o Tinder e marcou mais alguns encontros. Eu não resisti, a desconhecida me rejeitou. Mas em uma das garotas que comprava aquela garçonete do café. Eu não conseguia tirar o sorriso da minha cabeça e comparei cada garota a ela. No final não aguentei, se eu me apaixonasse, precisava ir atrás disso.
e não ficar parado. Eu tinha um compromisso de trabalho naquela noite, mas cancelei. Comprei um enorme buquê de flores e fui pro mesmo café. A desconhecida estava parada no bar. Eu criei coragem pra ir até ela e entreguei a ela um buquê de flores. Gaguejei. Vou provar que sou digno de você. Apenas me deu uma chance. Ela estava prestes a dizer algo, mas de repente Zane entrou no café e veio até nós. O que ele estava fazendo aqui? Zane de repente abraçou a desconhecida e franziu a testa, lançando um olhar bem descontente pra mim. Meu queixo quase caiu. Eu tentei roubar a namorada de um amigo. De vergonha, desejei que o senhor me engolisse. Dei uma última olhada na garçonete e saí correndo do café. Eu vaguei pelas ruas, pensando sobre essa situação com Zane, sua namorada, a estranha. Dei mais um passo e um carro buzinou alto. Estremeci. Passou 1 milímetro de mim. Naquele momento de repente percebi que eu me lembrava de tudo. Tive uma visão repentina da Mia. Muitas emoções surgiram ao mesmo tempo. Essa garçonete estranha era Mia, minha namorada. Então pera, por que Zane estava com ela? Então percebi que tinha me deixado por ele, o meu melhor amigo. Mas então comecei a lembrar de como eu prestava pouca atenção a ela e por causa do meu trabalho muitas vezes ignorei seu pedido para sairmos juntos. Mia me disse mais de uma vez o quanto ela sentia minha falta e eu trabalhava o tempo todo. Que idiota que eu fui, eu mesmo estraguei tudo. Diabos, mas Zane, como ele pôde fazer isso comigo? Eu cerrei meus punhos. Ele estava escondendo a verdade todo esse tempo e me manipulando sob o pretexto de me apoiar. E tudo para levar minha namorada? Eu me virei. Não dá para deixar as coisas assim. Era hora de resolver as coisas com Zane. Decidi voltar para o café. Esperando que Zane ainda estivesse lá, já era tarde e quase não havia mais clientes. Eu estava procurando por Zane quando vi a voz de Mia claramente vindo da sala dos fundos. Eu escutei. Mia estava dizendo a alguém com a voz trêmula, quase chorando que ela ainda me amava. Nos últimos dias, quando eu estava cortejando ela percebeu que eu era o destino dela e que se arrependia de ter me largado e que foi assim. Então eu ouvi a voz de Zane que ficava dizendo que era melhor do que eu, que desistiria de mim de novo como fiz antes. Ouvindo suas palavras, abri a porta e entrei no momento em que Zane empurrou a Mia. A Mia, consegui alcançar ela. Em seguida olhei pro meu ex-melhor amigo. Não esperasse que eu lembrava de tudo, né, camarada? Zane tentou me bater, mas eu esquivei dele. Eu imediatamente o bati de volta, ele saberia, idiota. Depois disso, Zane com a mão no nariz, sarcasticamente nos desejou felicidades. E foi embora. Eu abracei Mia, então ficamos em silêncio por 20 minutos. Então me aproximei e sussurrei. Você tem um encontro, né, desconhecida? E nunca mais nos separamos. E um mês depois eu pedi ela em casamento novamente. E adivinha o que ela disse? Eu também percebi que se você ama uma pessoa, as palavras não são suficientes por si só. A principal forma de mostrar seu amor é dedicando seu tempo e carinho. E se você gostou do vídeo, inscreva-se e curta, apoie o canal. Obrigado.